O gênero cinematográfico conhecido como Found Footage ou filmagem encontrada explodiu na cultura popular em 1999 com o fenômeno A Bruxa de Blair. Esse filme com baixíssimo orçamento que retratava a busca de 3 estudantes de cinema por uma lenda local em uma floresta lá em Maryland, nos Estados Unidos, não apenas aterrorizou audiências, mas redefiniu as possibilidades do marketing viral e solidificou uma estética que viria a dominar parte do cinema de terror do século XXI. A premissa era simples e aterradora. O que vemos são fitas recuperadas dos cineastas desaparecidos numa janela crua e não editada para o pavor crescente dos espectadores. Contudo, a ideia de aproveitar uma narrativa ficcional como filmagem real encontrada não nasceu com A Bruxa de Blair. As suas raízes, bastante controversas e perturbadoras, remontam a quase 2 décadas antes. Se você quer saber qual é que é essa história aí, então bora descobrir depois da vinheta. Para encontrar o verdadeiro precursor visceral do Found Footage moderno, nós precisamos voltar ao ano de 1980 e ao infame Holocausto Canibal, dirigido pelo italiano Ruggero Deodato, que inclusive até tenho foto com esse velhinho safado aí, ó. Uma vez que ele veio a Porto Alegre no Fantaspo, eu consegui tirar essa foto com ele e conferir esse filme numa sessão especial com comentários dele. Tava demais, tava lindo, maravilhoso. Esse cara manda muito, apesar dessas questões que são abordadas nesse filme, que já vou explicar para vocês aí. O filme é um verdadeiro marco na história cinematográfica. Esse filme aí chocante apresentava-se como uma recuperação de rolos de filmes perdidos por uma equipe de documentaristas estadunidenses que estavam se aventurando na Amazônia para filmar tribos indígenas isoladas naquela região. Já a segunda metade do filme consiste nessas filmagens encontradas, retratando de forma gráfica e brutal a escalada de violência perpetrada pelos cineastas contra os nativos e a retaliação igualmente selvagem que eles sofreram. O Holocausto Canibal borrou as linhas entre a ficção e a realidade de uma forma tão eficaz e perturbadora, incluindo a real de animais ali em cena, que acabaram levando Deodato ao tribunal na Itália sob acusações de obscenidade e até mesmo de ter assassinado os seus atores ali para o filme. Essas acusações das quais ele acabou sendo absolvido ali posteriormente após apresentar os atores vivos nas sessões ali de julgamento. Embora não seja inteiramente composto por Found Footage, a sua estrutura narrativa e a representação das filmagens como autênticas estabeleceram um precedente bastante poderoso e controverso, explorando temas como o sensacionalismo midiático, o choque cultural e a natureza da violência civilizada versus a violência primitiva. O filme permaneceu como uma obra cultuada e, por sua vez, banida em vários países. Um marco sombrio na história do cinema de exploração e um verdadeiro precursor inegável da estética de Found Footage. Assim, quase 20 anos depois, A Bruxa de Blair retomou a premissa da filmagem encontrada, mas com uma abordagem e um contexto radicalmente diferentes. Criado por Daniel Myrick e Eduardo Sanches, o filme foi um produto do seu tempo, aproveitando assim a infância da internet, onde na internet ainda era tudo mato, para construir uma campanha de marketing viral absolutamente sem precedentes até então. Um site detalhado apresentava a lenda da Bruxa de Blair, com relatos de desaparecimentos, biografia dos cineastas e até mesmo alguns clipes das filmagens recuperadas. Essa estratégia brilhante criou um burburinho massivo, levando muitos espectadores ao cinema acreditando, ou menos querendo acreditar, que estavam prestes a assistir a um documentário real sobre um evento realmente trágico. Filmado com câmeras VHS de vídeo amador e de 16mm pelos próprios atores que improvisaram grande parte aí dos seus diálogos enquanto eram guiados pela equipe através de pequenas anotações deixadas pelo caminho onde eles passavam e alguns sustos plantados ali para eles,
O filme apresentava uma autenticidade crua e desconcertante. O terror não vinha de monstros visíveis, mas do desconhecido, dos sons da escuridão, da desorientação crescente e do colapso psicológico crescente também dos personagens. O seu sucesso foi literalmente estrondoso, com um orçamento estimado entre 35 e 60 mil dólares. O longa arrecadou quase 250 milhões de dólares mundialmente, tornando o filme o mais lucrativo da história até então, provando a viabilidade comercial do estilo found footage. Após o impacto da Bruxa de Blair, o gênero entrou em um período aí de relativa calmaria, porque ele foi o primeiro de uma longa safra que demorou a se consolidar, com algumas tentativas que não alcançaram ali aquele mesmo sucesso. Mas foi em meados ali dos anos 2000 que o found footage ressurgiu com uma força total, impulsionado por novas tecnologias digitais acessíveis a um público ávido por experiências cinematográficas mais imersivas e realistas. 2 filmes lançados em 2007 foram particularmente cruciais para essa nova onda: o espanhol REC e o estadunidense Atividade Paranormal. REC, dirigido por Jaume Balagueró e Paco Plaza, injetou uma adrenalina ao subgênero. Acompanhando aí então uma repórter de TV e o seu cinegrafista que ficam presos em um prédio residencial em quarentena durante um surto misterioso que transforma os moradores em criaturas raivosas e canibais, que são essencialmente zumbis mais rápidos, o filme utiliza essa perspectiva da câmera de um cinegrafista de televisão para criar uma verdadeira sensação de urgência e claustrofobia implacável. Filmado em locações reais lá em Barcelona, com longos planos sequências simulados, REC é uma verdadeira obra visceral, intensa e aterrorizante, que recebeu a aclamação da crítica e gerou várias sequências e até um remake estadunidense, óbvio, né? Chamado Quarentena, lançado em 2008, apenas um ano depois. O filme também comentava sobre a natureza da mídia e o voyeurismo, com a câmera continuando a gravar mesmo em meio ao caos absoluto. No mesmo ano de 2007, Atividade Paranormal, dirigido por Oren Peli, ofereceu uma abordagem radicalmente diferente, mas igualmente impactante. Filmado com um orçamento minúsculo de cerca de 15 mil dólares e na própria casa ali do diretor, o filme focava em um jovem casal que instala câmeras de segurança para registrar atividades paranormais na sua residência suburbana. Ao contrário aí da ação frenética de REC, Atividade Paranormal apostava nesse terror mais minimalista, na sugestão e na tensão crescente construída através de longas tomadas estáticas noturnas, onde pequenos ruídos e movimentos sutis se tornavam fontes de pavor. A sua campanha de marketing, inspirada até na Bruxa de Blair, utilizou inúmeras exibições testes e, claro, a própria internet para criar esse burburinho viral, resultando em um lançamento amplo e um sucesso financeiro colossal, que arrecadou mais de 190 milhões de dólares mundialmente, superando assim a marca de A Bruxa de Blair, proporcionalmente falando, como o filme mais rentável da história. O filme explorava as ansiedades contemporâneas sobre a segurança doméstica, a vigilância e a invasão do sobrenatural no espaço íntimo, nos trazendo aí questões sobre o que faríamos se o lugar da nossa segurança, o nosso refúgio, a nossa própria casa, já não fosse mais segura. O sucesso de REC e Atividade Paranormal abriu as comportas para uma enxurrada de produções ao estilo found footage na década seguinte. O formato provou ser bastante versátil, aplicando-se a diferentes subgêneros do terror e até mesmo outros gêneros, como por exemplo Cloverfield, lançado em 2008, produzido por J.J. Abrams, que utilizou a estética de found footage para retratar um ataque de um monstro alienígena gigante em Nova York,
sobre a perspectiva de um grupo de amigos tentando sobreviver àquele caos. O filme capturava a desorientação e o pânico de um evento cataclísmico em larga escala através da lente íntima e pessoal, evocando para muitos as imagens e ansiedades pós 11 de setembro. A sua campanha de marketing viral com sites misteriosos, trailers enigmáticos, também foi um fator chave para o seu sucesso que perdura até hoje, com outros filmes que, apesar de contarem histórias diferentes, de formas diferentes e gêneros diferentes, compartilham o mesmo universo com conexões narrativas entre as suas histórias, como por exemplo Rua Cloverfield 10, de 2016, e O Paradoxo Cloverfield, de 2018, que mesmo não tendo a linguagem visual do estilo found footage, surfaram a onda do seu predecessor para contar histórias diferentes. Além dos grandes sucessos de bilheteria, esse período viu o surgimento de títulos bastante cults e obras independentes que exploraram as possibilidades do found footage de maneiras bastante criativas e até mesmo perturbadoras. Por exemplo, O Segredo do Lago Mungo, de 2008, é um mockumentary, um documentário falso australiano que utilizou esse formato para contar uma história assombrosa sobre luto, segredos de família e o sobrenatural, de uma forma bastante melancólica e profundamente inquietante. Já As Fitas de Poughkeepsie, de 2007, embora controverso e com um lançamento limitado, apresentou-se como uma coleção de fitas de um serial killer, explorando o lado mais sombrio e depravado do voyeurismo. Há também a série de antologia VHS, com os seus filmes lançados a partir de 2012, que reuniu diferentes diretores para criar curtas ao estilo found footage variados, revitalizando o formato com novas ideias. Filmes como Creep, de 2014, e a sua sequência focaram no terror psicológico e no desconforto gerado por um personagem bastante excêntrico e ameaçador, utilizando a intimidade da câmera digital para criar essa tensão. Outros exemplos notáveis incluem O Último Exorcismo, de 2010, Apolo 18, de 2011, Assim na Terra como no Inferno, de 2014, e A Visita, de 2015, esse que marcou o retorno triunfal de M. Night Shyamalan na cadeira de diretor, que infelizmente não durou muito em questão de qualidade narrativa ali nos seus próximos filmes, né? Naquele vai e vem de bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim, bom, que mostraram a contínua adaptação desse estilo. No entanto, a proliferação do gênero também levou a essa saturação e a críticas bastante recorrentes. O excesso de produções de baixa qualidade, a repetição desses clichês, a justificativa muitas vezes implausível para os personagens continuarem filmando em situações de perigo extremo e principalmente o uso excessivo da shake cam, essa câmera tremida aí, que causava um desconforto até físico por parte do público, contribuíram para um certo desgaste desse formato aí no mainstream em meados da década de 2010. Apesar disso, o found footage nunca desapareceu completamente, continuando a ser uma ferramenta bastante valiosa para cineastas independentes devido ao seu baixo custo de produção e ao alto potencial de imersão nessas tramas bastante densas, se muito bem feitas, claro. A jornada do found footage, de suas origens controversas com o Holocausto Canibal, a explosão popular com a Bruxa de Blair e a sua consolidação e diversificação nos anos 2000 e 2010 com o REC, Atividade Paranormal e tantos outros títulos, demonstra a capacidade do cinema de terror de continuar se reinventando e de refletir as ansiedades do seu tempo, seja explorando o medo do desconhecido na natureza, o pavor do sobrenatural no ambiente doméstico, o caos de catástrofes urbanas ou a perturbação psicológica. A lente realista do found footage ofereceu uma maneira bastante poderosa de colocar o espectador diretamente no centro do horror. Embora talvez não domine mais as bilheterias como antes, o seu legado é inegável e a estética da filmagem encontrada continua a influenciar e a assombrar
o cinema contemporâneo. E outra coisa que continua a influenciar também a sua fonte de conteúdo sobre cinema é você curtindo e comentando e compartilhando esse vídeo, se inscrevendo nesse canal para que você continue recebendo vídeos como esse, onde eu trago essas e várias outras informações, histórias e curiosidades sobre o mundo do cinema. Não deixe também de me seguir aqui nas minhas outras redes sociais, onde eu publico esses e vários outros conteúdos também bastante interessantes e relevantes. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até mais.